Boa noite a todos. Estamos iniciando mais uma gravação da videotutoria da disciplina de didática. A gente já está no finalzinho, né, do curso. Estou aqui conversando com a Sandra, antes de começarmos a gravação. A Sandra está falando aqui, trazendo alguns questionamentos que deve ser comum a boa parte da turma, em relação a não conseguir dar conta de todo o material, da leitura de todo o material, porque não é só da disciplina de didática, mas também tem outras disciplinas, e que acaba que ficando um quantitativo bem grande para as pessoas que trabalham, que têm casa para cuidar, que têm filhos. E aí fica a sugestão, que é aquela que a gente... Estou falando para a Sandra, mas, na verdade, para a turma toda, que isso é uma dificuldade muito mais comum do que se possa imaginar, que, na verdade, a orientação que a gente dá desde o início, lá na aula inaugural, que, é claro, com o passar do tempo acaba se perdendo, principalmente nesse período em que nós tivemos tutorias totalmente online, nós não tivemos oportunidade de estar presente. A presença, muitas vezes, ela traz o aluno cursista para a realidade, vendo a dificuldade que o colega tem, que às vezes é maior que a dele, e isso, por incrível que pareça, acaba trazendo um conforto de saber que não é só você que está com dificuldade, que não está conseguindo dar conta em relação à administração do tempo para os estudos, mas que o colega também está com essa dificuldade. E aí acaba-se que, quando se une, se reorganizam e se redescobrem em algumas tarefas, tipo essa de administrar o tempo para o estudo. Então, assim, cada disciplina tem cronograma. Se vocês acompanharem o cronograma de cada disciplina, estudando 2 horas por dia de cada uma das disciplinas, por exemplo, segunda-feira começa com didática, na terça-feira pega 2 horas de mais uma outra disciplina. Ou seja, de segunda a sexta, se vocês fizerem isso, disponibilizar 2 horas para estudar, toda segunda vai ser didática, toda terça vai ser lá uma outra disciplina que vocês estejam cursando. Isso acaba fixando na cabeça de vocês o roteiro semanal, acaba atendendo o cumprimento do cronograma, da sugestão de cronograma que é dado para vocês em cada uma disciplina, e vocês conseguem dar conta não só de ler o material, mas de entender e, às vezes, até de articular entre os colegas ou participando do fórum. Porque, se você faz assim, é como se você estivesse utilizando a metodologia do presencial, porque, na verdade, é isso que acontece no presencial. E um pouco ainda menos puxado, menos puxado em termos de tempo, não de conteúdo, porque de conteúdo a gente sabe que não é tão leve assim, até porque, na educação à distância, a responsabilidade de aprender acaba ficando por conta de vocês. Vocês não têm um professor que fica lá explicando o que tem no conteúdo, esmiuçando o conteúdo. Na verdade, vocês acabam tendo que fazer isso. Então, fica um estudo mais complexo, ao mesmo tempo que mais completo, porque você acaba descobrindo, redescobrindo aquele material de acordo com a sua perspectiva, com a sua interpretação, não ficando com a interpretação de terceiros. Quem são esses terceiros? Eu, por exemplo. Quando eu leio material, eu tenho a minha interpretação. Se eu for falar do material para vocês, eu vou falar do material de acordo com a minha percepção, com a minha vivência, que pode acrescentar, mas também pode não acrescentar. Por quê? Vocês vão ficar com aquilo que eu passar para vocês, com a minha perspectiva, e vocês não vão ter a perspectiva de vocês, porque não foram vocês que leram o material. Entende? Então, por isso que na educação à distância, o aluno ele acaba desenvolvendo uma autonomia diferenciada, num tempo muito mais rápido do que o aluno do presencial. Não estou diminuindo o presencial em nada, até porque eu sou fruto do presencial, mas eu aprendi bastante a estudar à distância, porque eu também sou aluna da educação à distância. Isso faz a gente descobrir uma identidade, a fazer uma reinterpretação de acordo com aquilo que está escrito, e entender que aquilo que está escrito nem sempre tem que ser
na minha prática, eu vou adequar, eu vou adaptar, e isso faz com que eu acabe tendo autorias também, produzindo o meu material a partir da minha perspectiva e ter a minha autoria, ter meus artigos, ter os meus capítulos de livro, ter livros escritos. Então, é assim que se cresce, é assim que se desenvolve um aluno dentro da academia, né? Por que eu estou falando tudo isso? Para que semestre que vem vocês se reorganizem, entendendo que o cronograma de cada uma das disciplinas ela é uma sugestão de estudo dia a dia, ou melhor, semana a semana. E cada um dia da semana você elege uma disciplina para estudar pelo menos 2 horas. Com isso, você consegue ler todo o material e participar de qualquer outra atividade além que esteja proposta para vocês, tá bom? E vale bastante a pena, porque isso vira um hábito, daqui a pouco vocês ficam com um feeling de ler, interpretar, rebater, interpretar com o colega, trocar ideia e produzir o material de vocês, já pensando no TCC lá na frente. Então, falando um pouquinho de didática, deixa eu ver aqui, o que eu vou fazer? Ah, tá bom. Nós tivemos a correção da AD2, né? Já não sei se você viu, Sandra. Legal. Se você quiser falar alguma coisa em relação à nota, quiser discutir alguma coisa, a gente tem um tempinho para isso. Se não, eu vou prosseguir. Estou avisando para o pessoal olhar lá as suas notas e qualquer coisa comentar, falar, sugerir, perguntar aí no fórum, que é o nosso principal veículo de comunicação para a disciplina de didática. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês. Tá? Aí, então, aqui, pessoal que não conseguiu, de repente, chegar no fórum até hoje, que tem pessoas, né, cada pessoa está num tipo de entrosamento com a disciplina e com o curso. Então, tem pessoas que, de repente, nunca chegou até o fórum, e se chegar até aqui, onde é que está o conteúdo, como é que eu vou conseguir fazer as atividades? Por que eu estou falando isso? Porque eu percebi que tem pessoas que não entregaram a D1 e entregaram a D2. Tem pessoas que entregaram a D1 e não entregaram a D2. Tem gente que não entregou nem a AD1, nem a AD2, mas fez a P1. Então, parte do pressuposto que, de repente, essa pessoa ela vai para a P3, né? Ou vai fazer a P2, de repente pode não conseguir a média e vai para a P3. E ela tem que começar a se atualizar em relação ao conteúdo da disciplina. No fórum, entrando aqui, tem tudo que a gente, da tutoria presencial, pôde oferecer para vocês, a começar um cronograma que nós elaboramos para atender nesse período remoto, que ele é meio misto, ele é videotutoria, ele é atendimento ao fórum, com vocês perguntando, questionando e eu respondendo ao longo da semana, e alguns encontros presenciais. Nós já tivemos alguns encontros presenciais, ninguém da turma de didática compareceu. Hoje nós estamos aqui no dia 16 de maio para falar sobre a aula 26, que trata sobre a prática da avaliação de aprendizagem escolar. O intuito não é dar aula, é só dar umas chamadas de itens importantes a ser observado nessa aula. E no dia 17, ou seja, a partir da manhã até o dia 23, terá o fórum pontuado. Esse fórum pontuado ele não é realizado por mim, tutora presencial. Quem faz o fórum pontuado são os tutores à distância, é, com a presença da tutora Eide, né, e ela vai provocar vocês para que vocês participem, né, em um outro tópico de fórum para esse fórum pontuado. Então, participem porque esses 2 pontos vai complementar a
P2 de vocês, e muitas vezes o aluno fica reprovado, às vezes porque falta 1 ou 2 pontos, porque deixou de participar de uma atividade que é de integração e interativa e que vai agregar bastante conhecimento para vocês, tá? Então, a partir de amanhã, até o dia 23 de maio, haverá o fórum pontuado, valendo 2 pontos, prevendo aí a revisão já de estudo para a P2. Na próxima segunda-feira, dia 23 de maio, eu estarei no Polo para estar disponível para vocês, para a gente discutir um pouquinho sobre a aula 27, que é a última aula da disciplina de didática, e dar algumas orientações para a P2, assim como esclarecer algumas dúvidas recorrentes ao longo do material que vocês tiverem. Eu estarei lá para esclarecer essas dúvidas com vocês. Aí, saindo um pouquinho do fórum, né, do cronograma, aquele cronograma que eu acabei de mostrar para vocês, esse aqui, ele está no fórum da disciplina, vocês têm acesso a ele, tá? É só entrar, aqui são as aulas, as videotutorias que a gente discutiu, algumas indicações de vídeo para complementar, comentário dos colegas, tá bom? E hoje, nós chegamos aqui, estamos aqui nessa sala do Meet para a gravação dessa videotutoria, que também estará disponibilizada entre hoje, mais possivelmente amanhã, porque eu preciso esperar o vídeo baixar para colocar aqui no fórum para vocês. E aí, mudei de tela agora, dentro da plataforma, estou olhando o cronograma da disciplina de vocês, ó. Nós estamos aqui hoje, dia 26, a prática da avaliação da aprendizagem escolar, que é, na verdade, a aula 29, volume 2 do material de vocês. Para quem tem o material impresso, é esse aqui, ó, é a aula 29 daqui e 26 do cronograma. Para quem não tem, é só você clicar dentro da plataforma, lá em materiais didático, caderno didático, que você vai encontrar exatamente a aula 26 com o conteúdo que vocês precisam estudar. Então, na aula de hoje, o objetivo é compreender a avaliação da aprendizagem como um processo contínuo e a sua prática efetivada em muitas e diversas situações, assim como identificar os procedimentos e instrumentos de avaliação comumente utilizados no espaço escolar, sintetizar o processo de construção e aplicação de provas. Então, essa aula é bastante prática. Ela não só traz a teoria, como ela mostra alguns instrumentos essenciais para que o professor comece a entender o processo formativo a partir da avaliação. Que a avaliação, ela não é só para mesurar se o aluno sabe para ser aprovado ou reprovado. Vai além disso. É um instrumento de avaliação para verificar se os objetivos foram alcançados para o aluno, pelo aluno, e mais ainda, se para o professor se autoavaliar. Porque se o meu aluno está com dificuldade, ele não está conseguindo avançar nesse processo de avaliação, eu tenho que rever o meu instrumento de avaliação. E mais que isso, eu tenho que rever a minha forma metodológica de estar trabalhando até a elaboração desse processo avaliativo que eu criei. Então, essa aula ela vai falar sobre tudo isso, né? Os procedimentos, esses processos, os critérios de avaliação que são adotados pelos professores, né? A avaliação objetiva, a avaliação subjetiva, como elaborar, como organizar a avaliação a diagnóstica, né, que é aquela que você verifica o que o aluno aprendeu e que muitas vezes você não dispõe de nota, você quer perceber qual é o nível de entendimento do aluno em relação àquele assunto que você ainda vai abordar ou que já abordou. Em avaliação formativa e processual, aquela que o aluno ele aprende durante o seu processo de formação, durante a aprendizagem, é possível que ele ainda esteja aprendendo, e a avaliação somativa, que é aquela que prevê muito mais os números para aprovação e retenção, está mais focada nisso do que outra coisa. Ah, Silvia, então existe um tipo de avaliação melhor que outra? Existem formas
processos de avaliação que podem ser melhor do que outros. Tanto a diagnóstica como a formativa processual e a somativa, se elas são utilizadas juntas, né, com bom senso, elas acabam se tornando um único instrumento muito útil para auxiliar o aluno na sua aprendizagem, assim também para o professor se autoavaliar como profissional daquele ensino. Então, essa aula 26 ela fala basicamente sobre isso. E ainda aprofundando um pouco mais, está aqui ó, a avaliação da aprendizagem no cotidiano escolar, que é a aula 29 do livro, mais 26 no cronograma. Ela vai abordar diferentes critérios de avaliação e que vai facilitar muito o entendimento de vocês, tipo, o que avaliar, né? Diante de um conteúdo que você está trabalhando, o que você vai avaliar? Todo o conteúdo? Alguns pré-requisitos desse conteúdo que você está trabalhando, o que são pré-requisitos? É aquilo que o aluno não pode deixar de aprender, porque vai fazer falta para ele no ano seguinte de escolaridade, vai fazer falta para ele na vida em sociedade. Então, estes são os pré-requisitos dentro de um leque de conteúdo que, às vezes, tem bastante itens a serem discutidos e eles precisam estar conectados, mas tem aquele pré-requisito que o aluno precisa ter, é o mínimo daquele conteúdo que o aluno precisa ter para ele passar para o ano seguinte do estudo dele. Então, o que avaliar? Então, você tem que olhar para esse conteúdo e entender o que ele não pode deixar de saber, o que não pode esse aluno sair desse ano de escolaridade sem saber, tá? Aí aqui ele vai dando algumas dicas, fala de quando avaliar, né? Então, que momento eu vou avaliar? Eu trabalhei o conteúdo com o aluno, né? E já sei o que eu preciso avaliar desse aluno, e agora em que momento eu vou realizar essa avaliação? Então, essa aula ela vai dizer aqui em que momento. Normalmente no início, com a avaliação diagnóstica, durante esse processo de ensino e no final de cada conteúdo, né? Então, mas, Silvia, nossa, não dá tempo. Eu vou ensinar sobre o solo. Como é que eu vou avaliar no início, no meio e no final, que essa aula só vai durar uma aula? No início, você chega perguntando para a sua turma o que eles conhecem sobre o solo. O que eles sabem sobre o solo? Isso já é uma avaliação diagnóstica, ou seja, qual é o objetivo da avaliação diagnóstica? É perceber o que o aluno já sabe em relação àquele conteúdo que você já trabalhou ou que você ainda vai trabalhar. Então, você já começa perguntando para eles o que eles sabem sobre o solo, onde eles ouviram falar, e vai ouvindo a partir das informações que eles vão trazendo para você. Aí sim, você parte para o conteúdo de uma forma mais objetiva, porque eles já fizeram uma parte do percurso de diagnosticar para você aquilo que eles já sabem, então não preciso partir do zero, eu não preciso partir do nada para falar sobre o solo. E aí, no final do processo, né, eu vou pegar esta atividade junto com os alunos e a gente vai corrigir juntos. A gente vai trocar experiências juntos, né? Então, no início, durante e no final, é possível de se avaliar cada conteúdo dessa forma. Como avaliar? Acabei de dar a dica aqui para vocês, mas o material ele traz uma infinidade de sugestões. E é claro, eu tenho que usar todas elas? Não, você vai ver em que momento da sua aula, do seu conteúdo, que pede determinados tipos de instrumento. Ou ainda, você vai criar o seu. Por que você não pode criar o seu processo, o seu instrumento de avaliação? Diferente de prova, que prova a gente sabe que, né, acaba tendo que trabalhar com prova, porque às vezes as instituições elas exigem, às vezes ela não exige prova, ela exige um instrumento escrito, e a gente, por natureza da coisa, já entende que esse instrumento escrito é prova. Não, pode ser trabalho escrito, pode ser uma pesquisa, pode ser uma apresentação em grupo de seminário, onde cada um dos alunos vai relatar lá a sua perspectiva em relação àquela apresentação que realizou. Isso é um trabalho escrito
Isso também pode ser caracterizado como prova, quando a instituição não usa a palavra prova, mas fala instrumento inscrito. Instrumento escrito é qualquer coisa escrita. E aí, é claro, não é qualquer coisa, mas você vai elaborar um instrumento de avaliação que seja coerente com o objetivo proposto para o aluno alcançar, com o conteúdo que você trabalhou, com as estratégias metodológicas, com os métodos e técnicas e procedimentos que você utilizou na sala de aula, e aí sim o aluno ele vai elaborar uma resposta ao teu instrumento de avaliação. Então, que instrumento é esse? É aquele que você achar que é coerente com tudo aquilo que você trabalhou com o aluno e aquilo que você sabe que o aluno vai ser capaz de resolver. Então, aqui tem como sugestão, né, os procedimentos de avaliação, a observação, a própria autoavaliação. O aluno ele pode se autoavaliar, né? Faça uma redação sobre o conteúdo X, diga o que você aprendeu e o que você mais gostou. Isso é uma autoavaliação simples. Testagem e aplicação de prova, né? A prova propriamente dita. E aí vem aqui os instrumentos de avaliação, ficha de observação, já que você vai trabalhar com observação, você precisa ter uma ficha. O que você vai observar do aluno? Né? O próprio diário ele serve como um instrumento de avaliação a partir da observação, porque você precisa colocar no diário aquilo que você desempenhou. E ali no diário tem o nome dos alunos, tem a parte de rendimento dele, tem espaço para observações. Então, o próprio diário ele acaba se tornando um instrumento de avaliação. E também a partir dos relatórios. A autoavaliação pode ser a própria ficha de observação, um portfólio, entre outros. E as testagens são as provas orais, que não precisa ser só as escritas, além das escritas, as práticas e outros testes que você dá no dia a dia da sala de aula, tá? Então, aí aqui a aula ela vai falar de cada um desses itens, existem outros, esses são apenas alguns, e aqui também traz uma tabela muito bacana de sugestão de critérios de observação, como você vai observar o aluno a partir de critérios. E aqui vem essa sugestão. Essa aula é bastante rica, ela vai falar das provas, dos tipos de provas, as provas mais adequadas a serem utilizadas. Aqui traz os tipos de questões objetivas, questões objetivas do tipo de lacuna, respostas abertas ou fechadas, verdadeiro ou falso, de associação, vai falar das múltiplas escolhas, escolha múltipla, e vai dar característica a cada uma delas, né? O conceito, os cuidados que precisa se ter na elaboração, tá? E as sugestões para a organização da prova operatória, né? Que é uma prova que vai exigir do aluno bastante atenção e do professor também bastante cuidado na sua elaboração, para que o aluno ele consiga operacionalizar, alcançando os objetivos definidos para atingir, tá? Então, vale a pena. A aula 26, ela é uma aula bastante prática, que ela traz um leque de oportunidades a serem observados em relação à avaliação como instrumento e, ao mesmo tempo, como autoavaliação do professor. E fica a dica aí para não deixar passar em branco, porque certamente, se não for conteúdo de AP2, vai ser conteúdo para a vida prática de vocês como professores, como pedagogos ou em concurso público, tá? Voltando aqui para o cronograma, né, chamando a atenção de novo aí para o Fórum Pontuado, a partir de amanhã fiquem atentos para não deixar para participar nos últimos dias, que aí acaba esquecendo, não participa, e não é só para entrar no último dia, é para entrar, interagir com os colegas, para merecer os 2 pontos que vale o Fórum Pontuado. Em relação à P2, a PX2, está aqui no cronograma, né? Ela vai estar disponível a partir do dia 24, e vocês terão até às 10 horas do dia 28, que é num sábado, para entregá-la. Então, nós teremos o nosso encontro presencial no Polo no dia 23, que é a próxima semana, próxima segunda-feira. No dia seguinte, vocês receberão a P2.
Então, se vocês puderem estar presente, vai ser muito bom para a gente discutir, falar um pouquinho sobre a aula 27, receberem algumas orientações e dicas para a AP2, não em relação ao conteúdo, mas o processo de elaboração, e também estarei disponível para esclarecer dúvidas de vocês em relação ao material estudado, a todo ele, né? Então, vale lembrar que o conteúdo da APX2 é da aula 13 até a aula 27, tá? Ah, Silvia, então significa que eu não preciso estudar, então, da aula 1 à aula 12. O material, o conteúdo da disciplina de didática, ele é acumulativo. Então, por mais que você estude da aula 13 até a aula de conteúdo, até a aula 27, que vai cair na AP2, vai sempre se reportar alguns conteúdos anteriores. Por exemplo, a gente falou de objetivo, a gente falou de conteúdo, a gente falou de procedimentos, métodos e técnicas, a gente falou de recursos, falamos de avaliação, e tudo isso é conteúdo que está associado àquela parte da didática que é crítica e plural, né? A memória docente, o professor no ato da escrita, o professor na forma de ensinar nas dinâmicas orais, isso tudo está relacionado a materiais anteriores, então ele é acumulativo, né? Quem já vem estudando não vai ter um grande trabalho, né? Mas quem de repente está pegando de agora, é importante revisitar as aulas anteriores para fazer um link, até para entender melhor as aulas de 13 a 27, tá bom? Fica aqui o recado, não fiquem só com o fórum. O fórum, eu sei que ele ajuda bastante, as videoaulas também, mas é complementar. O material de referência de estudo de vocês é o material didático que está disponível na plataforma, que vocês precisam ler e ter o entendimento de vocês. É a responsabilidade de vocês. O que a gente faz aqui é um apoio, não é o suporte principal. E então, gente, fiquem atentos, corram na frente, não é nem atrás, mas na frente. Desejo muita sorte para vocês e espero vocês no dia 23, lá no Polo. As meninas aqui presentes gostariam de perguntar alguma coisa? Oi, Elisângela, tudo bem? Oi, Silvia, tudo bem? Não, não, assim, não queria perguntar, só é, expressar o meu desânimo, vou falar assim. Cara, eu achei que eu estava assim, sabendo tudo de didática. Foi a prova que eu fiz mais confiante. E quando eu vi minha nota, eu falei, gente, eu não sei nada. Entrei em desespero, juro para você. Eu tô assim, meio que frustrada por achar que eu estava dominando, que eu tinha aprendido. E, de repente, quando eu vi a nota, eu falei, gente, eu não entendi nada. Eu não. Conforme a D, né, eu vi que eu não entendi, não estou sabendo aprender, sabe? Eu fiquei perdida um pouco com isso. E Tá, aí, semana passada, teve com essa correria de AD, de entrega de AD e tudo, eu acabei não podendo ir ao polo. Entendi, mas de qualquer forma você participa aqui, né? Eu vou fechar a gravação, tá? E para entender o que aconteceu, tá bom? Então, pessoal que está na gravação aí, um abraço. Até a nosso encontro presencial. E assim, tá com dúvida, gente? Pergunta, entra no fórum, discute, porque a gente só vai saber que a gente não sabe se a gente perguntar e se a gente interagir, tá? Então, um abraço para vocês que ficam aí na gravação. Até breve.